Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Bem, hoje chegou a hora de falar sobre 3 músculos que envelhecem primeiro que os outros. É com eles que começa o enfraquecimento do nosso corpo. A velhice bate à sua porta de forma imperceptível. Você abre essa porta e, infelizmente, os músculos perdem a juventude, o vigor e a vitalidade de antes. Existe alguma maneira de recuperar a juventude? Parar de envelhecer e começar a rejuvenescer? Já vejo que é isso que você quer perguntar. Claro que existe, queridos amigos. E hoje, nas páginas do nosso almanaque do YouTube, nós não só vamos descobrir quais músculos envelhecem primeiro. Nós também vamos aprender a parar esse processo e a revertê-lo. Olhe para si mesmo no espelho. Tire uma foto pela última vez. Quem você vê nela? Uma pessoa idosa de 25 a 30 anos. Mas depois de assistir a este vídeo, tente simplesmente fazer esses exercícios. Você vai notar uma diferença radical. As bochechas ficam coradas. Os cabelos grisalhos caem e são substituídos por fios jovens, cacheados e frescos como um dente de leão. As rugas se suavizam, praticamente desaparecem por completo. Desaparecem do seu rosto e são substituídas por uma pele firme, fresca e cheia de sardas. Então, chega de conversa. Vamos para esses músculos. Quais são eles? Primeira, músculo esternocleidomastoideu. Por que ele é tão importante na nossa vida? Nós não a usamos porque abaixo dela estão as artérias carótidas, e o tônus dela determina a posição da cabeça. O estado da irrigação sanguínea do nosso cérebro também está diretamente ligado a esse músculo. O fato é que, ao longo da vida, nas atividades cotidianas, o músculo esternocleidomastoideu praticamente não é exercitado. Talvez ela fique levemente tensa no momento de uma rotação. Ou seja, o próprio músculo esternocleidomastoideu, só para você entender do que estou falando. Você pode virar um pouco a cabeça para o lado, incliná-la, e o contorno aparece desse jeito, ela ficou tensa. Você praticamente não faz esses movimentos na vida cotidiana. Se você estiver sentado e, por exemplo, algo pingar de cima de algum lugar, então você vai olhar. Mas mesmo assim, o músculo só vai se contrair um pouco. Porque a estrutura do nosso corpo ereto é feita de tal forma que, para virar, praticamente não usamos os músculos. Mas se fôssemos praticantes de quadrobiques, por exemplo, como os gatos, se alguém souber, escreva aí. Se vocês fossem praticantes de quadrobiques ou fãs de hobby horse, mando um abraço para eles. Se estiverem me assistindo, aí esses músculos funcionariam. Nos praticantes de quadrobiques, não nos fãs de hobby horse, porque quando você está em 4 patas e vira a cabeça, esses músculos se contraem bastante. Nos animais, por isso, eles são bem desenvolvidos. Se você não pratica quadrobiques, infelizmente, vou mostrar como exercitar esse músculo regularmente. O segundo músculo é o trapézio. Qual é a particularidade dela? É que ela também praticamente não trabalha nem nos praticantes de quadrobiques, porque no dia a dia quase nada exige o movimento dos braços para trás. Nós não fazemos movimentos com os braços para trás, só se estivermos afastando alguém. Afastamos alguém, se alguém estiver atrás. Em resumo, na vida não existem movimentos em que o braço trabalhe para trás, e muito menos para trás e para cima. Por isso, o músculo trapézio não participa dos movimentos do dia a dia. E devido à sua fraqueza, acontece o seguinte: o ombro vai para frente e o braço fica pendurado. Além disso, surge fraqueza no braço, pois o feixe neurovascular é comprimido pelo músculo peitoral menor. A cor dela também muda. Se, por exemplo, olharmos para um braço que ficou azulado, podemos notar um branqueamento, sinal de que o feixe neurovascular está encurtado. E o que acontece depois? Por causa do deslocamento do braço,
e do ombro para frente, a mobilidade das costelas fica limitada, o que piora a respiração. Uma respiração ruim nunca prolongou a vida de ninguém e nunca vai prolongar. Por isso, precisamos colocar esse músculo em ordem também. E o terceiro ponto, tente se endireitar. Para isso, é preciso fazer um esforço, porque esta parte do tórax, aqui, vamos marcar de verde. E parte da região lombar da coluna ficam rígidas, praticamente não se movem e não permitem que você se endireite. Isso acontece porque a parte superior do músculo reto abdominal encurta muito. E essa distância entre o processo xifoide, que fica no externo, e o umbigo diminui com a idade, enquanto a distância entre o osso púbico e o umbigo aumenta. Ou seja, a posição da pelve e da caixa torácica muda. Você acha que isso não é ruim? Não, isso é ruim. A diminuição da distância leva ao abaixamento da caixa torácica e do diafragma. Os órgãos internos descem, o que prejudica seu funcionamento e altera a tensão do aparelho ligamentar. O fígado tem ligamentos, para quem não sabia. O estômago também. E dentro dos ligamentos passam vasos sanguíneos e nervos. Tudo isso fica tenso, é prejudicado. Por exemplo, a inervação da mucosa. Resumindo, a queda dos órgãos internos nunca trouxe saúde para ninguém. Para evitar isso e restaurar a posição normal, precisamos aumentar essa distância e também melhorar a mobilidade das costelas. A ventilação dos pulmões, o nível de oxigênio no sangue e o funcionamento dos órgãos abdominais, o que levará a um estado e um humor melhores. E aí, já está com vontade de colocar seu colante de treino? Vamos começar agora. Então, pessoal, o primeiro exercício é para o trapézio superior, para aumentar o tônus desse músculo, para que seus ombros fiquem na posição correta. Pegue um pequeno rolo, o comprimento vai depender deste exercício. Coloque-o na região do sacro, entre os glúteos, um pouco mais acima. Pressione contra a parede e depois coloque as mãos na nuca. Sua tarefa é fazer o movimento. Leve o braço para trás de modo que o cotovelo toque a parede. Alcance a parede. Ao mesmo tempo, o rolo não deixa a pelve girar. Se não houvesse o rolo, seria muito mais fácil fazer esse movimento, pois você simplesmente giraria usando a pelve. Mas se a pelve estiver fixa, o movimento acontece justamente graças aos músculos certos, por causa do movimento da escápula na direção correta. Então, você faz 10 vezes para um lado. O comprimento do rolo deve ser tal que o cotovelo consiga alcançar a parede. Nem muito curto, nem muito longo. Escolha um rolo como o meu. Pode usar um de mais ou menos esse comprimento. Do outro lado, faça também 10 repetições. Você alcança a parede com o cotovelo. Pode perceber que de um lado é mais fácil fazer o movimento e do outro é mais difícil. No momento em que o cotovelo vai para trás, o mais importante é que a pelve não se mova. E então, faça o movimento alternadamente para um lado e imediatamente para o outro. Neste exercício, você vai sentir tensão na parte superior do trapézio. Nessa região, ela praticamente não recebe nenhuma carga. Por causa disso, o músculo enfraquece significativamente e os ombros gradualmente se deslocam para frente. Você precisa trabalhar seu trapézio para que ele mantenha seus ombros poderosos.
Os dois próximos exercícios podem ser feitos deitado, sem precisar sair do seu sofá favorito. Так от, ложитесь на спину. Для грудины ключично-сосцевидной мышцы. Deite-se de costas para fazer o exercício para o músculo esternocleidomastoideu. O primeiro exercício é uma carga estática. A principal função desse músculo é sustentar o peso da sua cabeça. E assim, você o trabalha de forma estática. Com a tensão estática, em alguns casos, quando os músculos estão muito fracos, pode aparecer um tremor. Geralmente, você deve segurar por ao menos 20 segundos. Ou seja, o primeiro exercício é uma carga estática no músculo esternocleidomastoideu. Aqui o mais importante é não pressionar o queixo, mas mantê-lo em uma posição natural ou até mesmo levemente elevado. E nessa posição, você mantém a cabeça. Com o peso da cabeça, os músculos estáticos ficam sob carga. Você pode tocá-lo. Ele ficou muito tenso. Essa é a primeira opção. Se o exercício estiver fácil para você, passe para o próximo. Se for difícil segurar por 20 segundos, faça 2 ou 3 séries. A duração pode variar de no mínimo 5 até 20 segundos. Se esse exercício estiver fácil para você, passe para uma carga mais intensa para esse músculo. Treine separadamente o esternocleidomastoideu direito e esquerdo. Primeiro, tente executá-lo em movimento. Vire a cabeça de modo que o nariz fique a 45 graus. Levante e abaixe a cabeça. Você pode não ir até o final, deixando-a um pouco suspensa. Dessa forma, o músculo esternocleidomastoideu ficará tenso por causa do peso da cabeça. Treine de um lado, depois do outro. Repita. Faça de 2 a 3 séries. Você pode fazer 10 repetições. Se você for atleta, use sua mão ao fazer isso. Primeiro, apenas coloque a mão e o peso dela dificulta ainda mais levantar a cabeça. Depois, você pode pressionar levemente com a mão. Dessa forma, o músculo receberá uma carga maior. Aqui você pode escolher a opção que mais combina com você. E por último, é aquilo de que falamos. A parte superior do reto abdominal fica encurtada. E quando treinamos o abdômen, esse músculo muitas vezes não é ativado e contribui ainda mais para a flexão. Para aumentar a mobilidade da região torácica da coluna e treinar a parte superior do reto abdominal, use um rolo. Deite-se sobre ele, colocando-o aproximadamente sob a borda inferior das escápulas. Não coloque sob a lombar. Isso é o mais importante. Deite-se sobre ele assim. Estenda os braços desta forma e ocorre o alongamento da parte superior do reto abdominal. Fique nessa posição, alongando o músculo de 30 segundos a 1 minuto. Em seguida, começa a parte mais interessante do exercício para ela. Aqui segure os cotovelos e comece a levantar a cabeça e os braços, olhando para cima. Depois abaixe, levante, abaixe, repita. Dessa forma, o músculo reto abdominal recebe uma carga que ele não recebe quando você simplesmente está deitado no chão. Porque aqui ela já está em uma posição alongada. A partir dessa posição alongada, você começa a treiná-la. E ao mesmo tempo, ocorre o alongamento do músculo, o aumento da mobilidade da região torácica da coluna e outras melhorias. Não há desvantagens, só vantagens. Depois, uma variação mais difícil do exercício. Coloque uma mão sobre a outra, estique-as e faça o mesmo praticamente com os braços retos. Aqui, a carga sobre esse músculo será um pouco maior. No início, não é necessário fazer muitas repetições. Faça de 3 a 5. Descanse e depois repita o exercício algumas vezes. Dessa forma, depois dele, você vai perceber imediatamente que fica muito mais fácil se endireitar.
porque o reto abdominal já não está mais acostumado a ficar em uma posição encurtada. E, estando alongado, ele permite que a coluna se estenda. A mobilidade da região torácica da coluna aumenta automaticamente, pois você acostuma esse músculo a trabalhar em uma posição alongada, porque, se ele estiver encurtado, toda essa parte da região torácica da coluna permanece imóvel. А тут вы получаете Aqui você treinou o próprio músculo e deu a ele a oportunidade de trabalhar. Então, amigos, escrevam nos comentários quem realmente tentou esses exercícios e qual efeito vocês ainda estão sentindo deles. Até os próximos programas!